Bom dia, na paz do Senhor. Quero deixar uma palavra de Deus aqui nessa manhã. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 6, a palavra de Deus diz assim, E teve Roboão conselhos com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando ele ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a esse povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo desse povo, e se servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão os teus servos. Porém, ele deixou conselhos dos anciões que tinha aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam diante dele. E disse-lhe: Que aconselhais vós que respondamos a esse povo? E que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs. Os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a esse povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu os alivia de sobre nós. Assim lhes falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Roboão agora era rei. Salomão teria morrido. Roboão assumiu o reinado de Jerusalém, de Israel, e querendo falar algo para o seu povo, ele foi buscar conselhos dos anciões. Os anciões, que já eram conselheiros de Salomão, aconselharam para que ele aliviasse o jugo do povo, não cobrasse tanto impostos, para que fosse mais brando com o povo. Porém, ele não ficou satisfeito com o que os conselheiros falaram. Conselheiros eram um grupo de homens idosos escolhidos pelo rei para que ele desse conselhos de como governar. Muitas e muitas vezes esses conselheiros ajudaram ao rei Salomão em suas difíceis tarefas. Muitas soluções foram sido realizadas através dos conselhos desses homens. Mas aqui a Bíblia nos diz que Roboão, ele ouviu o conselho, mas não se agradou. Achou que o conselho dos anciões não era muito bom. E ele foi ter com seus amigos de infância, pessoas que se criaram com ele, mais jovens. E o conselho dos jovens foi para que, se estava difícil, do jeito que Salomão estava dirigindo o povo, reinando sobre Israel, que ele fizesse ficar mais difícil ainda. Então o conselho dos jovens me pareceu mais agradável para Roboão. Quando eu comecei a ler essa passagem, eu vi que Roboão começou a se perder ali, aonde que ele deixou de ouvir os sábios de Israel, os homens que estavam acostumados à liderança, estavam acostumados a fazer as coisas certas, tinha um rei próspero, e começou a dar ouvidos a novatos. Isso acontece nos nossos dias, em que muitos não querem mais o conselho dos mais velhos. Ficam procurando o conselho dos amigos, dos parceiros,
dos colegas, e esquece-se que os anciões já passaram por tudo que eles estão passando agora. No linguajar de hoje, é careta, os velhos são quadrados, os velhos são ultrapassados, quando na verdade eles têm mais clareza da situação. E não podemos desprezar o conselho dos sábios, o conselho dos anciões. Isso me ficou claro para mim nessa passagem aqui. E a gente tem visto isso acontecer no meio da igreja, no meio da família, no meio da sociedade. As pessoas se aconselhando com colegas, com aqueles que fazem a mesma coisa que a gente. Então não é um conselho, você está só complementando aquilo que tu já quer fazer. E Roboão aqui errou feio quando fez isso. Nós sabemos, meus irmãos, que o reinado se dividiu e as coisas ficaram difíceis. E se eles tivessem feito o que os anciões tinham falado, se o rei tivesse feito, ele tinha agrupado tudo, tinha juntado todo o reino novamente. Mas seguindo o conselho dos mais jovens, ele somente fez com que o povo se dividisse mais. Olha que tremenda essa palavra aqui, irmãos, que forte. Quando diz: assim, se meu pai vos carregou um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. A coisa ficaria mais preta seguindo o conselho dos jovens. Então você analise bem com quem você pede conselho, com quem você se aconselha. Procura sempre estar baseado na palavra de Deus, sendo jovem ou sendo ancião. Porque nós todos precisamos e necessitamos de conselhos. E temos que ter pessoas idôneas ao nosso lado para nos aconselhar. Essa passagem deixa bem claro, irmãos, que se não tiver experiência de vida como os anciões, vai trocar os pés pelas mãos, vai dar um passo além do alcance. É um cuidado que nós devemos de ter, baseado na palavra de Deus. Se achegue a pessoas idôneas, pessoas com conselhos sábios. Às vezes pode ser sim uma pessoa mais jovem, mas uma pessoa sensata, que saiba fazer o uso da palavra de Deus para aconselhar. Esse é o conselho que eu deixo nessa manhã. A palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Muitos estão se aconselhando mal. E o maior conselho vem da Bíblia Sagrada. Vem da palavra de Deus. Uma certa ocasião, Josué se atrapalhou numa situação em que não buscou a palavra de Deus. Não se aconselhou com o Senhor. Não buscou a boca do Senhor. Em todas as áreas da nossa vida nós temos que buscar o conselho de Deus. Conselho de pessoas que buscam a Deus. Conselho de pessoas que vivem uma vida de oração, de jejum, de busca. Analise bem que você vai ver e Deus vai te mostrar o caminho certo. Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe a tua semana, Deus abençoe a tua família e que você seja uma bênção nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus.